Hoje vamos aprender como criar listas suspensas dependentes, ou seja, uma lista suspensa que depende de outra lista suspensa. Aqui temos um exemplo fictício para estudo, na qual temos setores de uma empresa e as respectivas pessoas responsáveis por cada setor. E perceba que, por exemplo, no setor financeiro, as pessoas responsáveis são o João e a Joana. E aqui na nossa primeira lista, se selecionarmos o setor financeiro, a segunda lista vai nos apresentar as opções do João e da Joana, que são as pessoas de cada setor. Assim como, por exemplo, no setor administrativo, as pessoas responsáveis são a Maria e o Bruno. Se na primeira lista eu selecionar o setor administrativo, as opções que aparecem são a Maria e o Bruno. Perceba que selecionei, por exemplo, Maria. Se eu alterar aqui para técnico, deveria ser o Pedro ou a Carla. E aqui, na verdade, está a Maria. Perceba que no canto da célula apareceu um destaque em vermelho, e se eu posicionar o mouse sobre a célula, ela informa que isso está inválido, né? Pois de acordo com as regras e função que utilizaremos, Maria não é respectiva ao setor técnico. Então, aqui, se alterarmos para Pedro, por exemplo, já é feito esse ajuste. Poderíamos também, simplesmente antes de trocar de setor, apagar o conteúdo desta célula e alterar. E assim, novamente, funcionaria adequadamente. Então, vamos para a prática aprender como construir essas listas suspensas dependentes. Aqui, novamente, temos nossos exemplos para estudo. E, primeiro de tudo, vou criar a lista suspensa que vai trazer os setores. Então, vamos em Dados, Validação de dados, Adicionar regra. Em Critérios, vamos selecionar Menu suspenso de um intervalo. E aqui, em Selecionar intervalo de dados, selecionaremos os nossos setores. Perceba que vai selecionar de A4 até A9. Esse 9 podemos apagar para que assim selecione todos os dados que forem futuramente inseridos na coluna A. Então, aperto OK. Aqui em opções avançadas, vou manter rejeitar a entrada e ícone. Concluído. Vou fechar as regras de validação por enquanto. Perceba que a primeira lista já traz os setores, né? Então, financeiro, administrativo e técnico. E agora vamos utilizar uma função para criar a lista dos respectivos nomes e seus equivalentes setores. Então, aqui na lista, vamos utilizar uma função para filtrar. Então, digito igual, filter. Perceba que essa função ela filtra o intervalo com base em condições especificadas. Seleciono. O intervalo, vamos filtrar, então, esta coluna das pessoas responsáveis por cada setor. E aqui, que está sinalizado de B4 até B9, podemos apagar esse 9 para que analise toda a coluna. Sim, se futuramente adicionarmos novos dados, eles serão considerados nas listas. Ponto e vírgula. E a nossa condição. Queremos analisar esse intervalo quando os conteúdos do setor, novamente posso apagar aqui esse 9 para aumentar o tamanho dos campos analisados, né? Quando esta primeira coluna for igual ao que tivermos nessa primeira lista suspensa. Então, vou fechar parênteses, apertar Enter e vamos testar agora, então. Setor financeiro, as pessoas responsáveis são o João e a Joana. Se eu selecionar aqui setor financeiro, perceba, na nossa lista aparece o João e a Joana. Se alterarmos, por exemplo, para o setor técnico, as pessoas são Pedro e a Carla. Muito bem. E agora vamos apenas criar uma lista suspensa que vai refletir esses dados que estamos filtrando. Então, dados, validação de dados, adicionar regra, critérios, vamos selecionar menu suspenso de um intervalo, novamente selecionar intervalo de dados, e agora aqui no intervalo de dados vamos selecionar os conteúdos da nossa lista, de D2 até D6 aqui no caso. Vamos apagar esse 6
para que possa pegar mais linhas, mais células, caso hajam mais dados. Então, vou apertar OK. Opções avançadas, rejeitar a entrada, vou manter como ícone, concluído. E a princípio está tudo funcionando. Vamos testar? Então, setor financeiro, João e Joana. Muito bem. Setor administrativo, Maria e Bruno. E o setor técnico, o Pedro e a Carla. Já podemos ir fazendo as respectivas alterações. Perceba que se o nome não é correspondente ao setor, é sinalizado aqui um erro. E ao abrirmos, já é possível selecionar adequadamente uma pessoa que seja respectiva ao setor selecionado. Esta lista, que fizemos o filtro, aqui, como no primeiro exemplo, perceba que eu trouxe ela para um local um pouco mais afastado, para não aparecer diretamente aqui, mas também funciona adequadamente. Então, poderíamos ter feito desta forma. E, se adicionarmos novos setores, por exemplo, vamos trazer algum exemplo fictício aqui, setor de compras, e a pessoa responsável é a Júlia. E o setor de vendas, e a pessoa responsável é o Vinícius. Vamos ver? Compras, Júlia. E se eu selecionar, por exemplo, vou apagar aqui, selecionar o setor de vendas, tem que aparecer aqui Vinícius. Vamos ver? Vinícius. Muito bem. Já está funcionando. E por hoje é isso. Aprendemos como criar listas suspensas dependentes no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.